mexeu com a minha cabeça, no coração, mudou até meu jeito de pensar. Só em falar seu nome me estremeço todo, dou minha vida e rendo meu louvor. Me abraça, me afaga, sinto seu carinho, ele é minha vida, é meu salvador. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Sangue derramou naquela dura cruz, sofrimento ele suportou, sarou minhas feridas, deu seu perdão. Não merecia esse tão grande amor. Hoje canto e exalto o seu santo nome, me entregarei com tudo o que sou. Me abraça, me afaga, sinto seu carinho, ele é minha vida, é meu salvador. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, meu amor me conquistou. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. A ele entrego meu coração, a minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Meus cumprimentos a todos nessa oportunidade, com a paz do Senhor. Hoje, sexta-feira santa, o pastor Isaías Oliveira Soares, que vos fala nesse momento, vai ministrar sobre, na cruz, a redenção de tudo o que foi destruído pelo pecado. Espero que vocês estejam conosco. Chama aí as pessoas que estão perto de você para que reúnam. E já já a gente vai começar a nossa live, tá bom? Sejam bem-vindos. Ei, que Jesus maravilhoso. Estou apaixonado pelo meu Jesus, tem jeito simples de me conquistar. Mexeu com a minha cabeça, com o meu coração, mudou até meu jeito de pensar. Só em falar seu nome me estremeço todo, dou minha vida e rendo meu louvor. Me abraça, me afaga, sinto seu carinho, ele é minha vida, é meu salvador. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor me conquistou. Apaixonado por Jesus, juntinho dele eu sempre estou. Eu levarei a minha cruz, seguindo os passos de Jesus, seu amor. Muito bem. Na cruz, a redenção de tudo que foi destruído pelo pecado. A leitura bíblica, na qual fundamentarei esse conteúdo, está no capítulo 27 de São Mateus, os versos 45 a 54. Leiloei na íntegra. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
Lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vou falar, repito, na cruz, a redenção de tudo que foi destruído pelo pecado é o assunto desse assunto muito importante por conta desse dia que está todo mundo envolvido com a paixão de Cristo. Agora, vamos iniciar esse conteúdo vendo aqui o significado da cruz. Para os romanos, a cruz era um instrumento de morte. Os escravos, os julgados pelo império, eram condenados a morrerem crucificados. A morte de cruz era considerada a mais cruel. Antes da crucificação, o condenado era torturado ou crucificado de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, segundo a tradição. Muitos judeus foram mortos conforme o método romano de crucificação. Por isso, os judeus tinham dificuldade de aceitar que o Filho de Deus fosse crucificado, como está em Mateus 16, 21 e 22. Na tradição hebraica, a cruz era vista como um símbolo de condenação. Era considerado maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, como está em Gálatas 3,13 e Deuteronômio 21, 23. A tradição cristã, desde os primeiros séculos diferentes dos judeus, via na cruz um sinal de vida, de redenção. Afirma o Concílio de Trento: Sua Sanctissima Passione in ligno crucis nobis identificatione meruit. Pela sua Santíssima Paixão, no madeiro da cruz, mereceu-nos justificação. Uma vez que foi na árvore da cruz que Deus lá salvou a humanidade por meio da morte cruenta de Jesus, a cruz tornou-se símbolo de vida e de esperança. A salvação de Jesus na cruz é elevação de toda a humanidade. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim, João 12, 32. A elevação da cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. Daqui a pouco você vai ver o significado, o que é que significa os dois tipos de madeira que estavam na cruz. Agora, os símbolos da cruz. A cruz é um símbolo religioso e cultural conhecido nas mais diversas culturas e tradições do mundo oriental e ocidental. Sua figura geométrica é constituída por duas hastes, uma vertical, outra horizontal, cujos significados são respectivamente relação com o transcendente Deus e com o imanente, o homem. Não é? Já as extremidades são identificadas por alguns como, primeiro, os 4 elementos da natureza, a terra, a água, quer dizer, a parte transversal, era comparado como os 4 elementos da natureza, a terra, a água, fogo e ar. Segundo, com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste.
como nos informa o Wikipédia, de 2011. Terceiro, seu modelo básico traz sempre a intersecção de dois eixos opostos, um vertical e outro horizontal, que representam lados diferentes, como o Sol e a Lua, o masculino, o feminino, a vida e a morte, por exemplo. É a união dessas forças antagônicas que exprime um dos principais significados da cruz, que é o do choque de universos diferentes e seu crescimento a partir de então, traduzindo-a como um símbolo de expansão, a cruz e os seus significados. Para os romanos, repito, eles viam a cruz como um instrumento de morte. Aí já vimos aqui o que é que eles faziam com os condenados. Por isso os judeus tinham dificuldade de aceitar a cruz e havia até mandamentos determinando o que a cruz representava para eles. Agora, vamos ver aqui os efeitos universais da morte de Jesus. Jesus morreu, não foi uma morte comum, a morte expiatória e vicária. Daqui a pouco eu vou explicar esses dois termos, o que é que eles significam. Então vamos ver aqui quais foram os efeitos universais, evidentemente, da morte de Jesus. O primeiro beneficiado à morte de Jesus foi a natureza. Em Gênesis capítulo 3, 17 e 18, Deus falou assim: e a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E no verso 18 está escrito assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Olha, você viu aqui que Deus já falou que a terra ficou amaldiçoada, então a natureza ficou deteriorada, e você percebe aqui que espinhos e cardos também te produzirá. Olha, que essas ervas não constam da criação original, elas surgiram com a queda, com o pecado. Então, essas ortigas, espinhos, essa cansação, essas ervas que causam dano ao corpo humano, não foram produzidas na comprovação produto natural, e sim após o pecado. Em Romanos 8, 21 e 22, Paulo afirma de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme como em dores de parto. Depois do pecado, a natureza, não só o gênero humano, mas também a natureza ficou toda deteriorada. Ela ficou toda afetada. E você está vendo aqui que Paulo disse que, usando um termo assim, que a teologia chama de simbólico, dizendo que a terra, a natureza geme. Um termo humano, geme. Por quê? Ela está debaixo da maldição. Essa visão é tão frequentemente associada à ideia de que o pecado humano não apenas causa sofrimento e morte para os seus seres humanos, mas também para a natureza. A terra é amaldiçoada, tornando-se menos fértil, produzindo espinhos e ervas daninhas. Você percebe aí quanto as lavouras sofrem com tantas ervas daninhas, espinhos. Isso, já repito, não fizeram parte da criação original de Deus, vieram como consequência do pecado. Não só isso, a morte se espalha por toda a criação, incluindo animais e plantas. Inclusive os espinhos e cardos não pertencem, repito, à criação original. Foram produzidos como maldição por causa do pecado. Agora, na cruz, Jesus pagou o preço de nossa redenção. Esse é o tema da nossa live. A partir do formato da cruz, podemos entender os propósitos de Deus para a redenção da humanidade.
há mais de 100 tipos de cruzes, se você não sabia. E sobre esses tipos de cruzes, os teólogos gastam horas a fio para identificar os seus reais sentidos e qual delas foi a que Jesus morreu. Para nós, isso tem pouco valor. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado, morreu numa cruz, e isto é suficiente. Sua figura geométrica é constituída por duas hastes, uma vertical, repito, e a outra horizontal, cujos significados são, respectivamente, relação com o transcendente, relação com Deus, arte vertical, e com o imanente homem, em ordem horizontal. Mas podem também significar a dicotomia dos contrastes. Deus, o diabo, céu e terra, céu e inferno, salvação e perdição, bem e mal, noite e dia, salvação e perdição, bênção e maldição. Já as suas extremidades são identificadas por alguns como os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar, e com 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que eu falarei daqui a pouco, que esses elementos também foram redimidos com a morte de Jesus lá no cruz do Calvário. Essa simbologia representa que tudo que compõe o universo foi degenerado pelo pecado. Eu usei essa semana aqui o verbo gerar. Deus gerou, veio o pecado e degenerou. Aí veio Jesus para regenerar. Gerou, degenerou, e Jesus veio para regenerar. Esse termo de regenerar significa gerar de novo. Entendeu bem? Agora, veja aqui, todos esses elementos da natureza, repito, terra, água, fogo e ar, e os pontos cardeais ficaram debaixo de maldição, como aferiu o próprio Deus ao se dirigir a Adão. Maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. É a união dessas forças antagônicas que exprime um dos maiores significados da cruz, que é o choque de universos diferentes do seu crescimento a partir de então, traduzindo-a como símbolo de expansão. A parte vertical da cruz tem a ver com a relação com o transcendente, que é Deus, e com o imanente de homem, que a morte de Jesus conseguiu fazer isso aqui, essa relação do homem com Deus e do homem com o homem, no sentido vertical, horizontal. Ou seja, a comunhão com Deus, o homem consegue tê-lo ou tê-la, porque a morte de Jesus na cruz possibilitou. Mostra também que a salvação vem de cima. Essa haste vertical mostra que a salvação vem de cima. E isso aí Paulo aferiu lá em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E em Tito 2, verso 11 e 12, o mesmo apóstolo fala: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, até na elevação da cruz de Jesus na cruz, a elevação de toda a humanidade. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, como está em João 12, 32. Então, essa elevação de Jesus na cruz anuncia que é a elevação que o Jesus está conseguindo, está abrindo as portas para todos que crerem. Poderão ser também assuntos aos céus, porque a salvação possibilita essa liberdade. É o começo dela. E Santa Rosa Lima afirma no sua obra 618, fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. É pela cruz a morte foi destruída e Adão recuperou a vida. Pela cruz todos os apóstolos foram glorificados, todos os mártires coroados,
e todos que creem santificados. Pela cruz, fomos revestidos de Cristo e nos despojamos do velho homem. Pela cruz, nós, ovelhas de Cristo, fomos reunidos num só rebanho e destinados às moradas celestiais. A cruz, no Novo Testamento, tem o significado de renúncia. Jesus exige que aqueles que desejam segui-lo anunciassem no amor, ou renunciassem ao amor próprio e abraçassem a cruz. Dizia ele a todos, como está escrito aqui, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, como está em Lucas 9:23. A interpretação desse texto bíblico ao longo da história levou muitos cristãos a tomarem uma postura radical como martírio, a identificação com Cristo e a sua morte. Nesse sentido, a cruz simboliza também a identificação do discípulo com o mestre. Na cruz, a vida do cristão se cruza com a vida de Jesus e é constantemente questionada pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Viver a cruz é viver essa comparação constante que exige a minha conversão contínua. Nesse sentido, fugir da cruz constitui um ato de rejeição à proposta de seguir a Jesus e de viver uma vida nova configurada nele. Agora vamos ver aqui, a morte de Jesus era a morte mais cruel que se conheceu até agora. Vamos falar sobre um pouquinho dela para você entender como foi terrível a morte de Jesus. A crucificação era a pena de morte usada pelos romanos desde o ano 217 a.C. para escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do Império. Explica o cientista político, historiador especializado em Oriente Médio, o escritor italiano Gerardo Ferrara, da Pontífica Universidade de Santa Cruz em Roma. Era uma tortura tão cruel e humilhante que não era reservada a um cidadão romano, só os estrangeiros, né? Era precedido pelo açoite, infligido com vários instrumentos conforme a origem e a proveniência social dos condenados. A crucificação não foi invenção romana, mas já estava amplamente disseminada no Império Romano. Fazia parte de uma rotina dentro dos territórios que hoje chamamos de Israel. Pontua Chevritarazzi. Jesus na cruz paga o preço da redenção de tudo que foi degenerado pelo pecado. A paixão de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo o cirurgião, a posição de crucificação causava compressão do diafragma e insuficiência respiratória. A hipótese ainda é levada em conta por parte da comunidade médica, mas foi rebatida por Zugibe, que considerou seus métodos como precisos e experimentou novas abordagens empíricas. Zugibe concluiu que Jesus morreu por choque hipovolêmico causado por hemorragia maciça. A perda de sangue por causa dos açoites e da fixação com cravos teria levado a uma parada cardíaca. Essa hipótese é reforçada por artigo publicado na National Library of Medicine em 2021, ou 2021, que destaca a hipovolemia ou hipovolemia como uma das 3 causas mais prováveis. De acordo com as pesquisas realizadas pelo médico Zugibe, o modelo de chicote utilizado para o açoitamento de Jesus era feito de 3 tiras. Olha bem isso aqui. Condenados assim costumavam receber 39 golpes com o instrumento. Na prática, tanto era como se fosse 117 chibatadas. Já que as pontas feitas de osso de carneiro funcionavam como objetos perfurocortantes. Isso significa que as explicações do médico resultariam em tremores e até desmaios.
e um quadro de hemorragias intensas, dando no fígado e no baço e acúmulo de sangue líquido nos pulmões. Não é à toa que Jesus agonizou e exclamou em língua aramaica, que era a língua corrente da época, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Veja os episódios fisiológicos que vamos mostrar aqui agora. O que aconteceu foi tão terrível. Eu repito aqui, aquele açoite de 3 pontas, tendo nas pontas pedaços de ossos e de ponta de ferro. Aquele quando batia no corpo de Jesus, saía rasgando, produzindo tudo que aqui o médico acabou de explicar aqui. Então, foi realmente uma morte cruel, gente. E ele começou a ser açoitado de manhã, levou a sua cruz, 116 quilos de peso, sofreu aquela coroa de espinhos, que eu conhecia a planta de que foi feita a coroa de espinhos, lá numa exposição do Rio de Janeiro. Era os espinhos assim, cerca de 8 centímetros. Era terrível. Agora vamos ver aqui, em Mateus 27, 45 e 54, eu selecionei aqui 8 milagres, 8 coisas que aconteceram durante o momento que o Senhor Jesus estava agonizando na cruz. Primeiro, trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, como está no versículo 45 de Mateus 27. Segundo, véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Olhe bem isso aqui, ó. Aquele véu era feito de um material tão resistente que 2 cavalos, puxando aquele véu para a sua extremidade, não rasgava. E nessa hora aqui, o véu rasgou, não do lado para o outro, nem de baixo para cima, mas de cima para baixo, mostrando que a salvação veio de cima. Foi Deus que projetou a salvação. Tudo que se está na Bíblia de salvação pertence à vontade soberana de Deus. Porque ela é vista em 3 nuances. A vontade intencional, que é que sai da mente, do coração de Deus. A vontade permissiva, que quando Deus não consegue fazer aquilo que... Aí ele permite que aconteça. E ele permitiu que Adão pegasse da fruta e comesse. Agora, essas duas nuances será superada pela terceira, que é a vontade soberana. Quando Deus entrou no jardim e colocou um anjo ali para proibir, que expulsou Adão primeiro do Éden, para que ele não voltasse e comesse da árvore da vida, é um traço da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus entra em evidência quando as duas nuances, a intencional e a permissiva, não consegue realizar o que Deus quer. Essa terceira nuance aqui, que é a vontade soberana, entra para corrigir. Então, a partir daí, a doutrina da salvação vai pilhar em cima da proposta que é a vontade soberana de Deus, que deseja salvar as pessoas. Então, aqui, a terceira coisa que aconteceu lá, quando Jesus agonizava, foi tremeu a terra. Verso 51. 4. Fenderam-se as pedras. Até as pedras, gente. Natureza. As pedras fenderam, se abriram, se romperam. 5. Abriram-se os sepulcros. Deve ter sido terrível ver aqueles sepulcros abertos de gente que morreu ali há muito tempo, né? E item 6. Muitos mortos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pelo que o texto que eu li aqui, aquelas tumbas foram abertas, aqueles sepulcros foram abertos, e lá ficaram os mortos ali, vivos ali, dentro, sem sair. Porque aqui diz que saem dos sepulcros, quando Jesus foi ressuscitado, ó, eles saíram também. Deve ter sido terrível. E diz que eles apareceram na cidade a muitos. Milagre nunca visto antes, de alguém ressuscitar e sair para conversar com as pessoas. Foi terrível aqui. E o 7º aqui, saindo do sepulcro. O 8º é o clamor do centurião. Diz que com ele guardava Jesus. E, verso 54, dizia o centurião, diz que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto
E as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi realmente um momento histórico, gente. Muito bem. Agora, nessa parte do estudo, eu vou falar sobre a coroação de tudo. Que foi? Jesus ressuscitou. Eu não posso deixar ele na cruz. Tem pregadores que pregam essa bola de Jesus, mas deixa ele na cruz. Não pode deixá-lo na cruz. Ele realmente morreu, foi sepultado como uma pessoa comum. Deus usou o José de Arimateia, que foi lá, ofereceu o seu sepulcro e fez todo o trabalho. Mas se ele não ressuscitasse, seria uma perda irreparável para todo o projeto de Deus. Todo o esforço de Deus pela sua vontade soberana ficaria nulo. Ou ficariam nulos. Aí, então, qual foi a coroação de tudo? Jesus ressuscitou. Paulo disse que a ressurreição de Jesus é o acontecimento mais estupendo de tudo o que já aconteceu na história humana. Veja o que Paulo aferiu aos inimigos da cruz, que pregavam que não haveria ressurreição. Está nem na Igreja de Corinto, né? 1 Coríntios 15, verso 12 a 18, Paulo fala assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo fez essa tese aqui para combater os que estão lá em Igreja de Corinto, que pregavam que não havia ressurreição. E no capítulo 4, 25 de Romanos, Paulo diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, de fato, Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, senão nossa salvação não estaria completa. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declare a ele, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei,
Esse olha para mim vai lembrar aquela cena interessante lá na cruz. Apesar de Jesus estar ali sofrendo as dores, olhou para João e disse: mulher, homem, eis aí tua mãe. Olhou para sua mãe, eis aí teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquela hora João levou a sua mãe para casa, cuidou dela. Segundo a tradição, ela estava viúva. José tinha morrido. Mas vamos fazer aqui as considerações finais. Número 1. Após toda a exposição sobre a obra redentora feita por Jesus na cruz, quando morreu, ocorreu o fato mais estupendo, segundo o Dr. Billy Graham, um homem vindo do céu para o pior lugar do mundo, a terra. Morrer no pior lugar da terra, o Calvário. Sofrer a morte mais horrível, a morte de cruz, em lugar do ser mais desgraçado do universo, o homem. Dar a este homem a melhor coisa do universo, a salvação. E levar este homem para o lugar melhor do mundo, o céu. Deu para entender como foi tremenda essa coisa da morte de Jesus? Agora, número 2, temos 2 caminhos a seguir. Um é o passivo e o outro é ativo. Qual é o passivo, pastor Isaías? É nos alegrarmos, e muito, por termos sido beneficiados pela morte de Jesus, tá bem? Em 2 nuances. Ele morreu a morte vicária, isto é, ele morreu em nosso lugar. E a expiatória, ele pagou a nossa dívida. Toda a dívida que era contra nós, ele pagou. Então, essa primeira ação aqui, passiva, é nós tomarmos consciência, nos apropriarmos da salvação, utilizá-la, senti-la em nós. E a outra é falar com todo mundo, sair por aí contando. Olha que na igreja primitiva, a grande mensagem dos apóstolos depois da ressurreição de Jesus era a ressurreição de Jesus. Então, vamos aprender isto, vamos vivenciar passiva e ativamente. Primeiro vamos assumir, vamos tomar posse. A morte de Cristo veio nos salvar. E depois de tomar posse, vamos usar aqui o elemento ativo, que é falar com os outros aquilo que Deus fez conosco. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esses momentos tão oportunos com que passamos da Tua presença, Senhor, vendo esse assunto de tão capital importância para nós, a Tua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque com a Tua morte nos compraste. Éramos nós que morreríamos naquela cruz, mas Tu quiseste morrer em nosso lugar. E a dívida que tínhamos não tinha como pagar, Senhor. Mas Tu, com a Tua morte expiatória, a pagaste. E agora, Senhor, nós podemos nos alegrarmos na Tua presença, sabendo que tudo que nós não conseguiríamos fazer, Tu fizeste por nós. Portanto, Deus, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo.
minha vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Para terminar, eu quero deixar para vocês 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, especialmente para aqueles que estão sofrendo. Tem uns que estão sofrendo tribulação, sendo tentados, sendo perseguidos. É sinal que você está se identificando com a salvação. Entendeu bem? E aí Pedro, escrevendo essa carta que eu falei a você, 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não acho estranho, não. Normal. Mas, verso 13, mas, olha aqui a conjunção adversativa que indica uma situação nova. Sempre que aparece ela aqui, ela está mostrando uma situação nova, mas em lugar de você ficar pensando que está sofrendo, que está passando provas, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Assuma isso. Tome parte, se aproprie dessa verdade, tá bom? A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus. Eu agradeço de coração a sua assistência. Agora, compartilhe esses vídeos para aquele grupo que você faz parte. E para aquela pessoa que você conhece, sabe que está precisando de ouvir uma palavra desse quilate. Talvez hoje, durante toda essa Sexta-feira Santa, você não ouviu falar dessa morte de Jesus do modo correto, do modo verdadeiro. Não é só para comer peixe, como se faz, não é? Não come carne com temor, não. Mas vamos entender que a morte de cruz foi para redimir a raça humana e tudo que foi degenerado com o pecado. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela assistência e fiquem todos na paz do Senhor.